paz, queridos, boa noite. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Dê um belo sorriso. Aleluia, a igreja mais linda dessa terra. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos agora para o momento poderoso da palavra de Deus. Quantos estão prontos para serem ministrados pelo Senhor? Diga amém. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Você pode acompanhar também a leitura aqui no telão. A palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor, diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. E te dizemos, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o nosso Rei. Não há nenhum outro, meu Deus, que ocupe o Teu lugar. Não há nenhum tão poderoso, tão benigno, tão bondoso como o Senhor, Pai. E nós confiamos, meu Deus, de que nessa noite o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra, Deus. Nenhuma palavra de sabedoria humana é capaz de produzir as mudanças tão profundas que a Tua palavra pode produzir em nós. Por isso, meu Deus, nós imploramos, Deus, fala conosco, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala em mim e através de mim, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor já tem comunicado ao meu coração, meu Deus, faz essas verdades saltarem agora, Senhor, diante, meu Deus, da Tua igreja, e que essa palavra produza, de fato, uma mudança genuína em nossas vidas nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte? Aleluia. Esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um grande sermão, o Sermão do Monte, que é, na verdade, um resumo da doutrina de Cristo, da doutrina de Jesus e dos princípios fundamentais que Jesus deixou estabelecidos para a sua igreja. E aqui ele faz o uso desses dois elementos, né, do sal e da luz. Ele usa essa metáfora para falar sobre o papel, o nosso papel, como filhos de Deus no reino. E é interessante, primeira coisa nós notarmos aqui, que Jesus não coloca essa palavra de uma forma condicional. Ele não diz assim, quando vocês forem o sal e a luz, ou se vocês forem sal e luz. Não, ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então, ele não dá uma margem para nós pensarmos que nós, como filhos de Deus, nós como cristãos, como a sua igreja, não somos sal da terra e luz do mundo. Sim, nós somos. O ponto é que ele coloca aqui que esse sal pode vir a perder o sabor. Mas isso não muda o fato de que você é sal, de que você é luz. Talvez, e eu não acredito que isso esteja acontecendo aqui, como diz o pastor Cris, é só lá nas igrejas de Tangamandápio, né? Mas aqui isso não está acontecendo. O que pode acontecer é que o sal pode vir a perder o sabor. E a luz, essa candeia, pode ser que esteja escondida debaixo de uma mesa qualquer. Mas nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas para que, Nery, que serve o sal e para que serve a luz? O sal, ele tem, lá naquela época, né, antigamente, o sal também tinha como função conservar, né, os alimentos. Mas, como nós já estamos em tempos modernos, vamos pensar no sal como tendo a função de dar sabor. A função do sal é dar sabor, é temperar. E a função da luz? A função da luz é clarear, trazer luz, clareza para tudo aquilo que está oculto, em trevas, na escuridão. Filipenses 2,15 diz assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O que Jesus está dizendo para nós quando ele usa essa metáfora do sal e da luz? Na verdade, ele está falando sobre influência. Ele está falando sobre a influência que a igreja deve exercer no meio de uma geração incrédula, no mundo, na sociedade. É sobre essa influência que nós vamos falar hoje aqui. E aí, qual é o fato? O fato é que nós, irmãos, como igreja, precisamos ter uma fé que produza resultados práticos. A nossa fé precisa ter uma resposta prática no mundo. Em todo lugar que eu estiver, em todos os ambientes, a minha fé precisa trazer resultados que impactem aquele ambiente, que influenciem de alguma maneira aquele ambiente. A minha fé precisa trazer o reino de Deus para aquele lugar. Afinal de contas, também é isso que a palavra de Deus fala, né? A minha fé precisa fazer isso. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A minha fé, se ela não produz resultados práticos, de nada adianta. É como o próprio Jesus está dizendo: você é sal, todos vocês são sal. Mas se o sal perder o seu sabor, então para que ele serve? Ele não serve para nada mais do que ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. E aí até tem uma explicação de por que essa expressão, porque naquela época o sal, quando ele era contaminado com algumas impurezas, né, e ele não servia para o alimento ou para outra finalidade, ele era jogado nas ruas para derreter a neve. E aí, consequentemente, era pisado pelos homens e se transformava em lama. Então, quando eu e você não exercemos essa influência que Deus nos chamou para exercer, em todos os ambientes, lugares onde nós somos colocados, nós somos como esse sal que perdeu o sabor. Nós somos como essa luz que está escondida debaixo de uma mesa. E não é isso que o Senhor quer. Não é assim que o Senhor quer que nós vivamos a nossa vida cristã. Sabe como que Deus quer que nós sejamos? Ele quer que nós sejamos como Paulo e Silas. A Bíblia dá testemunho de Paulo e Silas, que eles foram responsáveis na sua época e nos seus dias por colocar o mundo dos seus dias de cabeça para baixo, né? Eles foram chamados até de alvoroceiros, onde eles chegavam. Por quê? Porque tamanha era a sua influência, que era impossível eles chegarem em uma cidade, eles chegarem em um lugar e as coisas permanecerem depois da mesma forma que estavam. Qual é o impacto, qual é a influência que eu e você estamos exercendo nos lugares que Deus tem nos colocado? E aí eu abro um parênteses para falar, irmãos, que essa palavra ela é, antes de tudo, uma palavra que Deus ministrou a mim. Esses dias, como Deus me confrontou com essa palavra, porque foi essa reflexão que eu comecei a fazer, onde Deus tem me colocado, qual é a diferença que eu tenho feito. Eu tenho, de fato, sido sal, trazido sabor, tempero, onde eu estou, lá no meu trabalho, entre os meus vizinhos, entre os meus amigos. Será que eu tenho exercido essa influência? Eu tenho sido como esse astro que a Bíblia fala? E aí eu compartilho com você a minha crise e eu convido você para fazer essa reflexão comigo também. Se faça essa pergunta: qual é a influência que eu, né, Nery, aí você pode colocar seu nome, né? Vamos fazer esse exercício? Vamos fazer essa pergunta? Qual é a influência que eu, Nery, tenho exercido nos meus ambientes? Bora lá? Vamos lá? No 3? 1, 2, 3. Eu... Pronto, perfeito. Nota 10 aí para o exercício. Atos 17:6 fala de Paulo e Silas dizendo assim, ó: contudo, não os achando, arrastaram Jason a alguns outros irmãos perante os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram até aqui. Sabe qual é a minha oração? A minha oração é que eu e você possamos ser esses que vão virar o mundo de cabeça para baixo. Amém? Nós vamos ser esses que vamos chegar lá na nossa empresa e vamos mudar a realidade, mudar o ambiente. Porque muitas vezes nós
falamos que a nossa vizinhança não é legal, que o nosso trabalho, a empresa não é legal, mas o que nós temos feito para mudar a realidade desses ambientes? O que você tem feito? E aí eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua influência vai ser tal, meu irmão, que lá entre os seus vizinhos, você vai impactar de tal maneira que seu condomínio vai ser o melhor condomínio para se viver. Vai ser a melhor vizinhança do mundo. Vão até querer aumentar seu condomínio, diga amém. Você foi chamado para exercer influência. Aí a pergunta que eu faço hoje para nós conduzirmos essa reflexão é: e de que maneira? Como é que eu posso exercer influência do reino dentro dos meus ambientes? Como é que eu posso ser essa influência? Para pensar a respeito disso, nós vamos para Gênesis e vamos usar a história de José um pouco aqui, porque eu acho que José nos ensina muito sobre isso, tá? Gênesis 39, 3 e 4, nós vamos ver aqui o primeiro elemento. Como eu posso exercer a influência do reino? Essa é a pergunta. Como eu posso exercer a influência do reino? Primeira coisa, em primeiro lugar, sendo diligente em tudo. Sendo diligente em tudo. Gênesis 39, 3 e 4 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Primeira coisa que nós precisamos entender para exercer a influência do reino, para de fato ser sal da terra e luz do mundo, é que eu devo ser diligente. Eu preciso ser diligente em absolutamente tudo o que eu fizer. Uma das coisas que José entendia era isso. José entendia que ele, onde ele estivesse, seja em qual lugar fosse, ele precisava ser diligente. E o que é diligente, Nery? Se tiver algum professor de língua portuguesa e eu falar alguma bobagem aqui, depois você me corrija. Mas, pelas minhas pesquisas, diligência é também o oposto de negligência. Negligência é uma palavra que a gente ouve com maior frequência, né? E o que é a negligência? A negligência é deixar de fazer algo que deveria ter sido feito, correto? O que é a diligência? Diligência, irmãos, é fazer além do que era para ter sido feito. Ou seja, é fazer mais do que o que te pediram. Diligência é fazer o melhor que você pode fazer. Isso é fazer algo diligentemente, sabe? É aplicar todo o seu coração naquilo que você está fazendo. Qual era o testemunho de José? De um homem diligente, de um homem que fazia mais do que aquilo que lhe pediam. Quando José foi colocado como escravo na casa de Potifar, como escravo ele foi diligente. E logo o que Potifar fez? O colocou na posição de mordomo, de administrador de tudo. Depois José foi para a prisão, como um prisioneiro. Mesmo sendo prisioneiro, José foi diligente na prisão e foi posto como o guardião de toda a prisão. E tinha a chave não só da sua cela, mas das celas de todos os prisioneiros da prisão. Até que ele chegasse no governo, no trono, vamos colocar assim, e se tornasse governador do Egito. Mas qual foi o elemento que fez com que José estivesse nessa posição de influência? A diligência. A diligência nos coloca nessa posição de influência do reino. Ela abre as portas e Deus nos promove a esses lugares de influência. Deus não vai colocar um negligente para governar. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Provérbios 12, 24. A mão diligente governará, mas a negligente será sujeita a trabalhos forçados. O diligente, irmãos, ele é promovido constantemente. Isso é uma verdade que a gente já percebe dentro das empresas, né, do nosso universo corporativo, a gente vê isso, mas aqui a palavra está dizendo: filho, filha, você como minha igreja, vocês como representantes do meu reino, sejam diligentes, se apliquem em fazer tudo da melhor maneira possível, da melhor maneira que vocês puderem fazer. E nisso eu estou dizendo que tantas coisas são colocadas na nossa mão. Então aquilo que vier à tua mão, faça, mas faça como se estivesse
fazendo para o Senhor, porque assim a própria Bíblia nos instrui. Você foi convidado lá para conduzir uma dinâmica na tua célula. Meu irmão, pois então vai ser a dinâmica. Você foi convidado para ser o anfitrião de uma célula, diga glória a Deus. Então, meu irmão, você vai ser o anfitrião, sabe? Tudo que tiver à mão, faça de forma diligente. Diligente. Essa é uma das maneiras de nós exercermos a influência no reino. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Seja diligente, que você vai ser colocado nessa posição de governo. Uma coisa que me chama a atenção quando eu penso nisso é que Deus não nos coloca em uma posição de influência somente para colocar o Rogério em destaque. Não. Quando Ele nos coloca em uma posição de influência, Ele faz isso para que as pessoas olhem para nós e vejam Ele. Para que a luz dEle, a luz da sua glória resplandeça. Então não é para que nós sejamos engrandecidos ou vistos e percebidos, não. Mas é para que Ele seja reconhecido, Ele seja louvado, Ele seja conhecido através da influência que nós, como seus filhos, podemos exercer. Mateus 5,16 diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Então, meu irmão, se prepara, porque Deus vai te colocar em posições de influência. E eu sei que nessa hora talvez alguns seguram o amém, assim, meio com medo, mas uma das coisas que eu quero compartilhar com você, que eu aprendi nesses dias estudando essa palavra, é que a influência do reino, ela também pode ser exercida fora dos palcos. A influência do reino, ela é, em sua grande maioria, exercida de maneira silenciosa. Sempre que nós pensamos em influência do reino, posição de governo no reino, sal e luz, talvez nós pensamos que é subindo na plataforma que você vai fazer isso. Não, você talvez nos bastidores. Deus vai usar você da maneira que, da tua maneira, Ele vai usar esses talentos para que você exerça a influência, mesmo sendo de forma silenciosa. Amém? Então, como é que eu vou exercer a influência do reino? Primeira coisa, sendo diligente em tudo. Segundo, sendo íntegro diante de Deus e diante dos homens. A minha integridade, ela vai ser manifesta não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Gênesis 39, 7 ao 9 diz: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meu irmão, então, é impossível nós exercermos influência no reino de Deus se nós não tivermos uma vida íntegra, se nós não seguirmos o caminho da integridade, se nós não entendermos que no reino, princípios não são negociáveis. Não são negociáveis. Não negocia princípios. O Filho de Deus não pode negociar princípios. José entendia uma verdade poderosa aqui, e isso acontece com todos nós, irmãos. Todos nós vamos ser colocados diante de situações, em algum momento, de sermos tentados a quebrar um princípio para recebermos alguma vantagem, para sermos beneficiados em algo, ou em algum momento a nossa própria natureza, o nosso temperamento nos leva a estar diante de situações que podem quebrar princípios. E o que eu estou dizendo quando eu falo de integridade não é que nós, como a igreja, não vamos ter deslizes, não vamos pisar na bola. Isso vai acontecer. A questão é como que nós reagimos depois que nós pisamos na bola. O que é que nós fazemos depois que aquilo acontece, né? Quem estava aqui no domingo passado, né? E lembra do pastor Willi falando do porquinho, né?
Que o porquinho na lama lá, não sei fazer igual ele, depois eu chamo ele para fazer aqui. Mas temos que ser como uma ovelha que quando vai para a lama, salta de lá porque se incomoda com a lama. Se nós pensarmos biblicamente, a Bíblia fala que teve um homem que inclusive foi o único que recebeu esse testemunho de um homem segundo o coração de Deus. De quem eu estou falando? De Davi. E será que eu posso dizer que Davi foi um homem sem pecado? Davi foi um homem que não pecou? Hã? Alguém falou, ixi! Davi pecou, ele pisou na bola, ele cometeu seus deslizes. Mas qual a postura de Davi depois que foi confrontado do seu pecado? Leia o Salmo 51 e veja a postura de Davi, sabe? Que o pecado, a dor do pecado lhe fazia estremecer os ossos, né? Então, essa deve ser a postura, a nossa postura como filhos de Deus. E isso vai nos fazer exercer essa influência. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Vou contar um testemunho aqui do que não fazer. Alguns anos atrás, não vou falar quantos, para não revelar a minha idade. Todo mundo sabe que tem só 25. E eu tinha uma empresa, trabalhava com serigrafia, e aí eu fiz a venda de uns equipamentos, umas máquinas, e tinha um rapaz, e o rapaz estava demorando um pouco para poder me pagar. E aí, depois de algum tempo, e a gente marcava, e aí chegava no dia do combinado e não dava certo. Aí um dia, detalhe, nesse tempo eu já era pastor, já. E aí um dia, eu muito zangado com aquilo, eu peguei o telefone, liguei para ele e disse, rapaz, eu até mudei a voz. Rapaz, você tem que me pagar. E se você não me pagar, eu vou tomar as providências. Mas eu falei com a voz de brabo, rapaz. Né? Não foi com essa voz assim, não. E aí, detalhe, 2 dias depois, o camarada deu um jeito lá e me pagou. Acho que ele interpretou o que eu estava querendo dizer, que não era nadinha. E aí, depois de alguns meses, nós tivemos uma festa na igreja, semelhante à festa que nós vamos ter agora no próximo sábado, a festa das células. E nós éramos líderes, né, de várias células e muitos discípulos. E eu estava lá na igreja, pastor, né, todo vestido de pastor, né, igual estou hoje aqui, uniforme de pastor. E aí vem um discípulo e diz, pastor Nery, quero lhe apresentar aqui um casal, uma família abençoada de discípulos novos da nossa célula. Venha cá para você conhecê-los. E eu fui assim com a cara. E quando eu cheguei lá, irmãos, quem era a pessoa? O camarada que eu ia tomar as providências. Era justamente o camarada que eu ia tomar as providências. E aí eu procurei um buraquinho para esconder a minha cara. Como não tinha, eu fui lá e abracei. E logo depois pedi perdão pelo ocorrido, reconheci meu erro. E depois se resolveu, graças a Deus. Mas ficou uma grande lição. Nós, como filhos de Deus, precisamos manifestar nossa integridade em todo e qualquer lugar, diante de Deus, mas também diante dos homens. Amém? Quantos estão comigo? José recebeu tal testemunho, tamanho testemunho de Faraó, pela sua integridade, né, pela sua influência. Olha só, a influência de José foi tamanha que ele recebeu o nome egípcio de Zafenat-Paneia. Zafenat-Paneia, olha só. Sabe o que significa esse nome? Zafenat-Paneia significa Salvador do mundo. Os teólogos até colocam José como um tipo de Cristo, porque tem suas similaridades, suas referências com a obra de Jesus Cristo. Mas José, naquela época, a influência dele, pela influência dele, o mundo inteiro da sua época foi salvo da fome. Não só os hebreus, não só os israelitas, mas todo o mundo. Porque as nações vizinhas vinham ao Egito para comprar alimento, quando todo o mundo daquela época estava passando fome. O que eu quero profetizar sobre a sua vida? Que a sua integridade vai te colocar numa posição de influência, que Deus vai usar você para mudar a realidade da sua casa, para mudar a realidade lá da sua empresa, dos seus relacionamentos, entre os seus amigos. Deus pode usar você.
E você pode ser também um Zafenate Paneia nesses ambientes. Amém? Irmãos, vamos avançar para o ponto 3. Eu quero avançar para esse ponto. E aqui eu quero tomar um pouquinho mais de tempo. Então, vamos só recapitular. Como é que eu exerço a influência do reino de Deus? Em primeiro lugar, eu preciso ser diligente. Eu preciso ser diligente. Eu preciso fazer mais do que o necessário. Tem um conceito no mundo corporativo aí que chamam de over-delivery, né? Over-delivery, que é você entregar mais do que o que você é contratado para fazer, né? Isso faz uma diferença muito grande. Então, diligência, dentro desse contexto, é o over-delivery do céu. É você fazer mais, você entregar mais, fazer de todo o seu coração. Segundo lugar, para exercer a influência do reino, nós precisamos ser íntegros, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Em terceiro lugar, como eu posso exercer a influência do reino? Em terceiro lugar, servindo as pessoas com o dom que Deus nos deu, com o dom que Deus deu a você. Gênesis 41:15 diz, e este lhe disse, Faraó dizendo, né? Tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, a respeito de José, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Nesse ponto da história, José já tinha sido colocado agora diante de Faraó. E a pessoa que tinha tido um sonho difícil de interpretar era Faraó. Mas o dom que Deus havia dado a José, embora nós o conheçamos como sonhador, sempre que a gente vai falar de sonhos, a gente usa José, né, para poder falar sobre sonhos, mas o dom de José era interpretá-los, era interpretar os sonhos. E o primeiro sonho que José interpretou foi o dele mesmo. E ele começou a trilhar e caminhar nessa direção, porque ele havia interpretado aquele sonho que Deus havia dado a ele. Depois, lá como prisioneiro, na prisão, José interpreta o sonho do padeiro, que se esquece, ou melhor, o bichinho foi enforcado, né? E morreu. Mas depois vem o sonho do copeiro, e o copeiro esquece do favor que ele deveria ter dado a José, e 2 anos depois, Deus o faz se lembrar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que a forma como nós vamos influenciar a nossa geração não precisa fazer nada de muito extraordinário. É só você liberar daquilo que Deus já tem dado para você. É só você liberar daquilo que Deus já colocou aí dentro de você. Deus já te deu dons e talentos. Se você, não precisa investigar muito, mas se você olhar para dentro de você, você vai perceber as coisas poderosas que Deus já colocou nas suas mãos. Como é que eu faço para exercer influência, Nery? Libere, entregue, doe. Doe. Alguns meses atrás, eu ouvi uma palavra do pastor Teófilo Hayashi, da igreja Zion, lá de São Paulo, e aí ele falou algo que me impactou, ele dizendo assim, que muitos de nós, né, muitos filhos de Deus, muitos cristãos, a gente vem para a igreja no domingo com uma expectativa de recebermos de Deus, e você vem muito aberto, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, não é só receber, nós precisamos ser bons recebedores, mas também bons doadores. E o pior ainda é que, às vezes, a gente vem para a igreja no domingo com a expectativa de nos encher para sustentar a nossa vida durante toda a semana. Então, alguns vêm na igreja no domingo, saem daqui parecendo um gigante, muito forte. E aí, quando chega na segunda, libera um pouquinho, e aí vai acabando por causa das lutas, das guerras, das tentações. E aí, quando chega o sábado, ele já está desfalecendo. Aí ele vem, recebe de novo. Deveria ser o contrário. Aí ele cita isso, eu acho impactante. Sabe, deveria ser o contrário. Na segunda-feira, você deveria ir para o teu TSD, para o teu tempo a sós com Deus. E aí você vai lá e você já se enche um pouquinho. E aí na terça-feira você se alimenta e enche mais. E na quarta mais um pouco. E na quinta e na sexta, no sábado, quando chegasse no domingo, meu irmão, você estava pronto aqui com a metralhadora, só liberando e profetizando e liberando cura. Amém? Imagina, Júnior, esses louvores aqui, ministrando louvor e aqui um mover santo acontecendo, pessoas profetizando. Você crê que isso pode acontecer?
Quem aqui se alimenta só uma vez por semana? Tem alguém? Precisa ser estudado. Nós nos alimentamos diariamente, mais de uma vez por dia. Espiritualmente não deve ser diferente. Então, qual é o tempo que você se alimenta? É a sós com Deus, no teu devocional, diariamente. Esse momento, irmãos, ele é mais um momento de ativação. Ele é um momento do teu despertar, para Deus ativar você ministerialmente, ok? Aqui é um momento para aqueles que ainda não conhecem a Deus, não conhecem Jesus, e é uma forma de ter contato com a palavra. Mas nós, irmãos, você, eu e você, que já estamos nessa caminhada há algum tempo, nós precisamos ter essa postura, vá se enchendo durante a semana e buscando de Deus. Não é só no domingo que você vai liberar. Mas imagina, Rogério, você está lá com uma reunião de negócios e aí de repente alguém fala assim, Rogério, dá uma palavra aqui para a gente, eu sei que você é crente. E aí você fala, é? Deixa eu caçar, não é teu caso, Rogério, sei que não é, né? Deixa eu procurar aqui um versículo aqui na Bíblia, e aí passa meia hora, e cadê o versículo, né? Mas se você tem uma vida diária devocional com Deus, irmãos, isso é muito tranquilo. Você sabe o que Deus te falou naquela manhã, então pegue aquilo que Deus falou naquela manhã e compartilhe, e vai ser um mover extraordinário, ok? É assim que nós vamos exercer influência. É assim que nós vamos ser como Paulo e Silas, vamos colocar o mundo de cabeça para baixo, no bom sentido. Em Israel, tem 2 mares bem conhecidos. Eu acho que alguns já ouviram falar, quem aqui conhece, já ouviu falar, já leu a respeito do Mar Morto. Aquele lugar que as pessoas vão e aí muitos turistas flutuam naquelas águas ali do Mar Morto, porque tem muito sal, né? E também tem um outro mar chamado Mar da Galileia, ok? Mar da Galileia. Tem algumas coisas em comum com esses 2 lugares, esses 2 mares, lagos. O Mar da Galileia e o Mar Morto, ambos recebem as águas do Rio Jordão, são alimentados pelo Rio Jordão. Só que o Mar da Galileia, ele tem muitos peixes, né? Quem lembra da passagem bíblica aí da multiplicação, da pesca maravilhosa, né? Que tiveram que trazer um outro barco e quase os 2 afundaram. E ainda nos dias de hoje, as margens do Mar da Galileia são cultiváveis e tem agricultura, e é uma coisa linda, flui vida do Mar da Galileia, flui muita vida. Mas o Mar Morto, como o próprio nome já diz, tudo que chega nele morre. Não tem peixes, não tem vegetação nas suas margens. Por que isso acontece, Nery? O Mar da Galileia, quando recebe as águas do Rio Jordão, águas ricas, com muitos minerais, ele irriga as suas margens, alimenta os peixes e ele libera novamente as águas do Rio Jordão, e as águas do Rio Jordão descem por todo o sul de Israel e continua o seu fluxo, abençoando outros lugares. Ele recebe e ele dá. Mas o Mar Morto não, o Mar Morto retém, ele é fechado. Ele recebe as mesmas águas do Rio Jordão, mas ele não dá, ele não libera. As águas chegam e ficam ali. Como recebem essas águas com muitos sais, minerais, acontece ali a condensação e os sais vão ficando no fundo ali do mar e por isso não tem vida, não tem peixes, não tem nada de vida naquele lugar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós somos e podemos ser bons recebedores, mas também precisamos ser excelentes doadores. Não adianta nada nós recebermos e recebermos de Deus se nós não estivermos dispostos a servir o dom que Deus colocou na nossa vida. Se nós não estivermos dispostos a servir aquilo que Deus tem liberado sobre mim e sobre você. Eu sei que essa pergunta ela é uma pergunta muito clichê até. Mas você tem sido Mar da Galileia ou Mar Morto? Aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida tem abençoado você, aqueles que estão à sua volta e continuado a derramar sobre os outros, ou aquilo que Deus tem derramado sobre você tem ficado só em você? Só em você. Em 2009, eu acho que se o Patrick estiver aí, ele vai colocar no telão, em 2009, eu tive a oportunidade de conhecer um pastor chamado Adão Tavares.
Nós fomos em uma viagem missionária na Bolívia e lá ele compartilhou conosco, segura aí, Patrick, nessa foto. Ele compartilhou conosco que Deus chamou ele para uma missão. Tem um lugar na Bolívia próximo a Oruro, dentro do território de Oruro, chamado Cacachaca. Não sorria. Cacachaca. Cacachaca. E essa região, ela ficou muito conhecida lá na Bolívia porque foi um território de muitos conflitos. É uma aldeia, uma espécie de aldeia, um povoado. E na década de 80 tiveram os conflitos. Olha só, irmão, Deus fez um milagre em Cacachaca e em mim. Rapaz, tu pegou a foto errada, rapaz. Era a outra. Ei, caba. Jesus precisa te curar. E na década de 80, segura lá no pastor Adão. Na década de 80, muitos conflitos envolveram essa região. E esse povo era um povo tão impiedoso, assim, naquela época, que eles, nos conflitos com os vizinhos, eles matavam os vizinhos, traziam para o centro da comunidade, e eles não eram canibais, mas faziam isso como demonstração de força, e eles comiam, né, se alimentavam dos corpos dos povos inimigos ali que estavam ali do lado. E veio a polícia, veio a Força Nacional tentando impedir os conflitos, e ninguém conseguia entrar, eram muito violentos. E essa comunidade ficou fechada durante muito tempo, quase 10 anos, ninguém entrava lá. O poder público não entrava lá, polícia, escola, educação, e ficou isolada do restante da Bolívia. E aí o pastor Adão estava orando um dia e Deus trouxe uma palavra no coração dele e disse: meu filho, levanta-te e vai pregar em Cacachaca. Imagina, você está tranquilão, de repente, vai pregar em Cacachaca. E aí ele se assustou com aquela palavra que Deus deu para ele, e a primeira coisa que ele decidiu no coração foi procurar alguns companheiros que comprassem essa luta com ele, e ele começou a falar com alguns pastores, e imediatamente os pastores diziam, igual a gente fala lá no Maranhão, me erra, né, estou fora, passa de mim esse cálice, até que ele achou 2 companheiros que decidiram entrar nessa empreitada, e eles começaram a orar, e foram orando, buscando a direção de Deus, até que chegou o dia de eles irem para Cacachaca. Eu fui lá, como vocês estão vendo aí nas fotos, né? Eu estive lá. E é um vale, e quando você vai descendo, é impossível não notar que tem alguém chegando, porque é uma estrada que vem serpenteando assim a montanha até chegar no vale. E ele conta que quando eles chegaram lá, já era a noitinha, por volta das 6 horas da tarde, e quando eles chegaram, eles no carro vinham comentando, falando, todo mundo está vendo que a gente está vindo, o que vai acontecer, e eles aflitos. E quando chegaram, estava um alvoroço, um movimento muito grande, barulho. E eles foram com o carro, e o carro parou no meio de uma praça, bem no centro assim, da aldeia. E ninguém tinha falado nada com eles, nem abordado. E eles pararam o carro, ele colocou a mão sobre o volante e disse, e agora? O que a gente vai fazer? Aí um dos pastores pegou um saco de balinha, desceu do carro e disse, vamos chamar a atenção. Pegou as balinhas e começou a jogar. E aí as crianças começaram a correr ali naquelas balinhas e tal. E ele disse que no meio daquele movimento, menos de 2 minutos, quando ele viu, ele já estava cercado por homens, e os homens o cercaram com aquela cara brava e falando em quechua, que é uma língua que ele não fala, e ele sem entender o que ele estava falando, mas sabia que não era coisa boa. Quando ele olhou para o lado, cadê os amigos? Tinham desaparecido. Depois ele descobriu que um estava debaixo da caminhonete, o outro tinha escondido atrás de um morro lá. E aqueles homens pegaram ele, meio que forçadamente assim, levaram ele para uma sala, onde estava o líder lá da comunidade, o alcade. E eles muito violentos, querendo machucar mesmo ele. Quando ele chegou lá, que foi colocado diante do alcade, e ele contava isso para a gente emocionado. Porque quando ele foi colocado diante do alcade, o líder ali olhou para ele e aí falou assim em espanhol, que ele entendia, e disse, o que você está fazendo aqui? E na hora o Espírito Santo o guiou e ele disse, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Naquele momento, o líder olhou para ele e disse, pois se você está aqui para isso, então você tem todas as portas abertas. Eu vou te dar acesso à comunidade. Você pode pregar a palavra do teu Deus, você pode fazer isso, porque é disso que nós precisamos. Quando nós fomos, irmãos, já tinha
muito tempo, né, depois dessa experiência, 5 anos depois que ele começou o trabalho em Cacatiaca, tinha, agora pode passar um pouco as fotos, Patrick, se tiver aí, mas tinha já a igreja construída, ali atrás que você está vendo, ó, a igreja, tinha um centro escolar, inclusive com cursos superiores, lá dentro de Cacatiaca, tudo isso fruto do trabalho de um homem que decidiu dizer sim para o Senhor e permitir que a sua influência transformasse um ambiente. Então, o desafio que eu quero fazer para você hoje, que também é o desafio para mim, como eu falei, essa palavra é para mim, o que você vai fazer com essa palavra? O que você vai fazer com essa palavra? Qual é o impacto que você decide, a partir de hoje, gerar nos ambientes que Deus te colocou? Lá na tua empresa, seja você um funcionário, ou seja você o dono de uma empresa, ou um profissional liberal, qual é o impacto que você decide gerar? Eu queria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu cheguei aqui na Igreja da Paz há 4 anos atrás. E quando eu cheguei aqui há 4 anos atrás, eu cheguei com uma disposição no meu coração. E eu falei, nós éramos pastores de uma igreja, eu e minha esposa, e nós chegamos falando assim, agora nós queremos descanso. Nós queremos ficar quietinhos ali no nosso canto. Só que eu fui para o canto, irmãos, que a Carol ficava de olho. E aí, logo ela foi lá e nos achou e nos arrastou para uma célula. Aí eu disse, começou a dar errado meus planos. E nós colocamos essa disposição no nosso coração de ficar 1 ano sem nos envolvermos com nada. E nós fomos resistindo. E depois de quase 2 anos, nós começamos a nos envolver e abrirmos uma célula. Depois fomos chamados para nos envolver em ministérios. Por que eu estou contando isso para você? Porque não adianta nós resistirmos. Não adianta, nós somos filhos de Deus, nós somos sal e luz e nada vai mudar isso. Amém? Como Jesus diz, se o sal perdeu o sabor, para nada mais presta. Muitos de nós somos tomados por um sentimento de inutilidade. Eu não sei se é o seu caso, mas eu muitas vezes, nesse tempo que eu estava resistindo ao chamado de Deus, eu me sentia inútil. Por que isso acontece, Nery? Porque é bíblico, porque Jesus está dizendo isso. Então há um chamado muito forte. E eu não estou dizendo que você tem que vir para a plataforma. Eu não estou dizendo que você precisa tocar o microfone ou liderar uma célula. Não. Eu estou dizendo que você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Você precisa influenciar. Eu não me lembro agora qual é dos grandes pregadores que nessa frase, se alguém souber, me ajude, que diz, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Então, a influência do rei não pode ser de forma silenciosa. Amém?